Bom, nós vamos falar um pouquinho agora da elaboração de planta de forma. Então, eu vou pedir atenção especial de vocês, que isso pode ser algo novo, né? A ideia aqui não é ensinar vocês a dimensionar fazer um projeto estrutural, uma vez que para isso precisa de muito cálculo e tem uma série de questões aí que são envolvidas. A ideia aqui é que vocês aprendam a ler um projeto estrutural. Então, para ler, o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir para que vocês façam, mas que nós estamos entrando só a parte de desenho e algumas orientações que a gente vai dar aqui é orientações para desenho, tá? Não é orientação para dimensionamento. Bom, então para confeccionar as plantas de forma, as recomendações gerais são essas aqui. Então, a laje com espessura de 8 centímetros, as vigas, né, com largura igual a da parede de 3 centímetros, né, altura igual a maior vão dividir por 10. Depois nós vamos ver todas as informações em detalhes no momento que a gente estiver fazendo a análise de cada elemento. Então eu explico mais detalhes em cada caso. Então a planta de forma define o que? Define como que será a conformação do elemento concreto, por isso que ela chama planta de forma. E ela deve ser definida a partir do projeto arquitetônico. Então aqui nós estamos apresentando a planta do projeto que nós trabalhamos. Nós começamos sempre, né, detalhando a última laje, então começamos o projeto de cima para baixo. Então aqui é a planta de forma do segundo andar e nós vamos detalhar aqui a planta de forma da laje do segundo andar. Veja aqui que nesse caso as paredes externas foram todas de 20, as paredes internas de 15. Os pilares, a recomendação então que nós demos aí que tenha no mínimo 240 centímetros quadrados, inclusive a norma traz alguma coisa nesse sentido também, a norma de concreto armado. E a espessura, a largura do pilar vai ser sempre igual à largura da parede, diminuída de 3 centímetros. Por que disso? Nós vamos pegar, considerar que tem 1,5 centímetro de reboco de um lado e de outro. Então, quando nós apresentamos essa largura para a arquitetônica é a largura da parede acabada, né? E o pilar ela tem que ficar porque vai ter que fazer o reboco, senão vai dar dente lá no pilar. Bom, para isso então nós estamos detalhando aqui uma área onde nós vamos indicar o detalhamento. Nós colocamos um pilar aqui, outro pilar aqui e vamos ver como é que foi feito isso. Então, como a largura da parede é 20, o pilar vai ficar na direção de largura aqui com 17 e na outra direção com 15 para dar os 240 centímetros quadrados. E aqui internamente, como a parede é de 15, então o pilar, a largura dele seria 12 e ele ficaria com 20 na outra direção. Aqui a gente apresenta todos os pilares lançados com a numeração. A gente começa a numeração sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Aqui agora nós indicamos as achuras, como esses pilares da última laje, conforme já foi falado, né, eles não passam para cima, então todos os pilares morrem nesse nível. Mas a gente apresenta as legendas aqui, então o pilar que morre, porque ele morre naquele piso, ou seja, não passa para cima. Quando o pilar nasce num determinado piso, a gente indica essa achura, e quando ele passa pelo piso, ou seja, ele vem de baixo e segue, indica qual é essa achura aqui. Então a gente está mostrando um exemplo aqui, né, de achura, por exemplo. No caso aqui é um pilar. Se a gente fosse indicar isso aqui, significa que o pilar no piso inferior ele tem uma dimensão maior e ele vai reduzir a sua dimensão a partir daquele andar. Ele vai seguir para cima com uma dimensão menor. Então essa parte aqui dele do pilar passa, continua, essa parte dele morre. Então aqui a gente está mostrando agora um detalhamento, uma vista tridimensional desses pilares, né? Então o que nós acabamos de detalhar é exatamente a parte de cima desses pilares, mas entende que para baixo. Então aqui a gente coloca a altura do pilar, o pilar vai desde a laje do piso inferior até a laje do piso superior, então é o desnível de piso a piso, que é a altura do pilar. Depois nós vamos ver lá no detalhamento de armadura, tem que considerar isso. Aqui a gente está mostrando então como que se faz o processo, ou seja, para que a gente faz a planta de forma. Então, aqui nós mostramos então os pilares com as formas laterais, né? É importante até no momento que a gente for fazer o levantamento lembrar disso. Então, para calcular a área de forma, eu multiplico sempre a largura pela altura
mais o comprimento pela altura e multiplico por 2 porque eu tenho os dois lados. Ok? Então aqui é quando os pilares são feitos de forma isolada, né? E aqui é a situação quando a pessoa resolve fazer alvenaria junto com os pilares, que não é a situação ideal para grandes prédios, né? Porque a gente pode ter problema de trincas aí. Então, para construções pequenas pode-se fazer isso. Aí nesse caso a forma é só a largura do pilar vezes a altura multiplicado por 2, uma vez que está se fechando do outro lado com a parede. Isso aqui não é interessante porque quando você joga o concreto entra para dentro dos furos do pilar, ou seja, não dá uma contenção correta para o pilar. Mas existe essa possibilidade também de você construir o pilar junto com a alvenaria. É importante a gente lembrar também que para evitar que o pilar encoste na forma, que se utilize, por exemplo, os espaçadores, que podem ser de concreto ou pode ser plásticos, como esses aqui, né? Então, a gente colocar a forma, tem que colocar os espaçadores. Agora nós vamos falar agora das vigas, né? Então, eu já tenho aqui os pilares lançados. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer as vigas. Para que servem as vigas? As vigas, os pilares eles são lançados para dar apoio, para dar suporte às vigas, e as vigas são lançadas para dar suporte às lajes. Então, o que eu estou considerando? Estou considerando que eu vou ter uma laje aqui, outra laje aqui, outra laje aqui, e esse espaço aqui, teoricamente, na laje superior eu posso deixar ele coberto, como se fosse uma laje inteira. No inferior eu tenho que deixar aberto, porque é o espaço da escada. Ok? Mas, Joel, você não tem que obrigado a colocar viga por debaixo de todas as paredes? Não. Se for uma laje maciça, eu posso colocar a parede em cima da laje. Ela pode ser calculada considerando isso. Se for laje moldada, não. Se for laje moldada, eu sou obrigado a colocar viga debaixo de todas as paredes. Ok? Então, como é que eu fiz aqui as vigas? Eu peguei a parede, dei um offset de 1,5 cm de cada lado. Então, elas vão ficar aqui com largura de 17 e internamente aqui com largura de 12. Certo? Então, baseado nisso, eu posso apagar agora a arquitetura e fazer o detalhamento das vigas. Então, nesse caso, conforme já tinha avisado, né, as vigas elas vão ser, a largura vai ser igual a da parede diminuída de 3 centímetros e a altura vai ser baseado no vão. Então, se eu imaginar, considerar, por exemplo, essa viga aqui. Ela tem esse vão aqui, que vai desse pilar até esse, e tem esse vão que vai desse pilar até esse. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o maior vão e dividir por 10. E aí eu vou ter a altura que a altura necessária dessa viga. E por que disso? Porque essa é a recomendação que a gente faz para evitar que você faça viga com altura muito grande, no qual o peso dela vai ser preponderante no dimensionamento. Ou seja, é importante que a viga seja dimensionada para suportar o que está acima dela, não suportar o peso dela. Então, quando você trabalha com vigas muito acima de 60, a chance dessas vigas serem dimensionadas para suportar basicamente o seu próprio peso é muito grande. Então, trabalho sempre com o maior vão. Se o vão ali fosse de 5 metros, essa viga provavelmente já deveria ter 50, seria uma viga de 17 por 50. E vamos imaginar que tenha, por exemplo, uma viga com vão pequeno, igual essa aqui. Então vai dar, por exemplo, se ela tem um vão aqui de 50 centímetros, vai dar uma viga de 5 centímetros de altura? Não pode fazer isso. Então, nesse caso, a gente vai sempre trabalhar com o mínimo de 12 por 30, ok? Então aqui está o detalhamento das vigas, né, aqui a gente está apresentando a viga V5 e a viga V2, né? Então a gente veja ali que as paredes foi dado o offset de 1,5 cm. Na viga V2 ela ficou com 12 por 40, porque em função do vão, e na viga V5 17 por 45. Então aqui está todas as vigas já detalhadas. Vejam aqui, por exemplo, que eu não estou considerando aqui como uma viga, aqui outra não. Isso aqui é tudo uma viga só, porque ela está inteira. Eu posso até dividir se eu quiser, mas é uma viga só. Ok? Então está todas as vigas. E numero da mesma forma. De cima para baixo, V1, V2, V3, V4, V5, V6,
V7, assim por diante. Então aqui a gente está mostrando agora, né, como é que isso seria executado. Então está as vigas aqui apoiadas nos pilares, todas aquelas vigas, inclusive com as alturas que foram definidas, né? Então as pequenininhas aqui de 12 por 30, na verdade 17 por 30, né? E as demais lá de acordo com... Não é interessante, isso aqui a gente está mostrando só para fins de análise. Normalmente você adota, por exemplo, num prédio, às vezes você adota as alturas todas iguais. Isso facilita no momento da concretagem, facilita no momento de fazer as formas, né? Não dá tanto recorte, inclusive facilita no reaproveitamento de formas. Então o impacto às vezes no volume de concreto não é tão grande. Então, em alguns casos a gente utiliza a mesma altura, no caso de prédio, faz uma análise permitindo que todas as vigas fiquem a mesma altura. E aqui a gente está mostrando então como é que se faz a viga. Então está o pilar ele pronto, né? Eu venho e faço aqui o que a gente chama de pescoço, suporte, e venho com a forma da viga, tanto o fundo e as laterais. A viga, a forma toda estruturada. Então como é que eu calculo a área da forma aqui? Então a área da forma vai ser o que? Vai ser a largura da base vezes o comprimento da viga, a altura da viga vezes o comprimento multiplicado por 2, porque tem dos dois lados. Então aqui a gente está mostrando, né, o processo de montagem da viga. E aí no caso aqui, quando eu posso concretar a viga junto com o pilar, não é uma situação interessante, né, mas caso queira, posso montar a forma da viga junto com a forma do pilar. E também nós temos que utilizar os espaçadores, que podem ser de plástico ou podem ser de concreto, para garantir o cobrimento da armadura. Agora nós vamos falar então da planta de forma das lajes. Então da laje não tem muito segredo, então nós vamos, foram definidas as lajes, então aqui seria L1, aqui é L2, na verdade está errado, aqui seria L3, aqui é L4, tá? Tá L5 aqui, mas na verdade é L3. Então é só definir o nome da laje e a espessura dela. Então aqui estaria agora o desenho da estrutura pronta, né, com a laje, né? E aqui nós apresentamos agora a planta de forma, né, completa com as lajes. Então estão indicados todos os pilares, todas as vigas e todas as lajes. Então a planta de forma da última laje está pronta. Então o que falta aqui apresentar agora? Falta agora apresentar as cotas aqui. Como é que eu faço as cotas? As cotas eu vou pegar sempre considerar o corte das tábuas. Então, por exemplo, para fazer essa viga aqui, eu tenho que cortar uma tábua que vai daqui até aqui para cobrir. Então posso tirar essa cota aqui. Internamente eu tenho um pedaço aqui de tábua aqui e outro pedaço aqui para emendar. Então tem que fazer as cotas externas e as cotas internas, né? Então está aqui então agora a planta de formas cotada, né? Tanto com as cotas externas quanto com as cotas internas, né? Então isso aqui é o padrão do que vocês devem apresentar aí de planta de forma. Então está aqui agora a forma da laje, né, que na verdade a forma da laje ela é feita logo após a forma da viga. A laje, na maioria dos casos, é concretada junto com a viga. Pode-se concretar a viga primeiro, deixar uma parte da viga sem concretar, depois concretar junto com a laje, ou o ideal é contratar tudo junto. Aqui a gente está mostrando, né, uma laje com o cobrimento, né, todas as armaduras com o cobrimento necessário. Então perceba aqui que vocês têm um espaço da viga, a forma da laje está embaixo, né, e aqui a estrutura para ser concretada. Aqui no caso, quando você tem uma laje pré-moldada, a diferença aqui não tem forma, né? A vantagem da laje pré-moldada é que você não precisa colocar forma, basta que você faça algum escoramento nas vigotas apenas, né? Essa laje ela pode ser feito o fechamento dela com lajotas, né, cerâmicos ou blocos de isopor, né? Então tem essas possibilidades aí. Aqui no caso com bloco de isopor e aqui no caso a vigota treliçada.
Então, esse aqui é, igual eu falei com vocês, esse tipo de laje não pode receber parede sobre ela. Aqui é outro tipo de laje também, né, a laje nervurada. Você usa o chamado forma com caixão perdido, porque as formas elas ficam aqui só para dar esse formato, né? É uma laje que vence maiores vãos, é uma laje utilizada para quando você precisa de grandes espaços úteis, né? Então você tem essas nervuras, elas garantem mais resistência à laje. E aqui a laje lisa, ou a laje também chamada de cogumelo. Você veja aqui que essa laje não tem nenhum tipo de viga. É uma laje apoiada diretamente nos pilares, né? Aqui no caso, esses cabos em azul aqui são os cabos, são proteções. Aqui nesse caso, essa laje é protendida também. Então essa laje é uma laje que esteticamente ela tem um aspecto melhor, mas ela é muito perigosa. Uma vez que se romper, ela pode romper por inteiro. Ou seja, essa laje, se ela romper, ela vai caindo uma em cima da outra. Bom, agora passamos agora para a planta de forma do piso de baixo. Então nós fizemos agora a laje do piso 1. Né? Na verdade a laje do segundo pavimento. Agora nós fazemos a laje do piso do segundo pavimento. Aí nesse caso vai ficar em aberto o espaço da escada aqui e o espaço do central aqui, porque na verdade não precisa de laje, porque aqui é aterro, então eu posso fazer só um piso aqui. Eu vou precisar de laje aqui, aqui e aqui. Então está aqui a planta de forma, conforme eu tinha apresentado para vocês. Então, para o espaço que fica em aberto, nós colocamos essa linha tracejada aqui, um X, indicando que aqui não vai vir laje, aqui vai ser vazio. Okay? Então, essa planta de forma é a planta de forma do nível 306, que é o piso do segundo pavimento ou a laje do primeiro pavimento. Agora aqui nós estamos apresentando a planta de forma do baldrame, que é a de baixo. Aí aqui nesse caso nós não temos laje, então debaixo de todas as paredes eu sou obrigado a colocar a viga, né? E aí não tem laje, então todos os espaços são vazios. Então vai vir só o contrapiso aqui e o piso, certo? Então nós aqui colocamos um pilarzinho aqui. Esse pilarzinho vai ser utilizado para apoiar a escada, porque a escada vai sair daqui, então ela tem que nascer. Então ela vai nascer daqui, então ela precisa de um apoio. Veja aqui que nós acrescentamos dois pilares aqui, esse aqui para apoiar essa viguinha da escada e outro aqui para apoiar essa viga aqui. Porque isso aqui só embaixo que tem, porque aqui tem um muro, aqui é o muro de arrimo, aqui é o muro lateral da construção. Então essas vigas aqui, esse pilar ele não vai subir, não vai passar para cima, né? Então eles morrem nesse nível aqui. Então os que passam para cima são esses aqui, eles nascem lá embaixo na fundação e seguem até lá em cima. Então está aqui a planta de forma, né, com os dois pilares que morrem, esse aqui da escada e esse aqui do muro aqui de arrimo. Então a gente está mostrando como é que ficaria uma vista tridimensional. Aqui já os pilaretes, os arrancos dos pilares, né, sem as fundações, porque aqui não está apresentado as fundações, mas embaixo já vem as fundações. Então aqui a gente tem uma vista completa da estrutura, os três níveis, a primeira laje, né, na verdade a laje superior do segundo pavimento, a laje inferior e o baldrame embaixo. Aqui é a locação das fundações. Então debaixo de cada pilar nós temos que colocar uma sapata, né? Isso é obrigatório. Então as sapatas do canto todas de 70 por 70, as de borda, e as internas todas de 70 por 80. Então olha, o pilar P1 eu tenho S1, pilar P2 S2 e assim por diante. Aqui no caso aqui, vocês vejam que essas sapatas elas ficaram fora de centro. Por quê? Porque elas são sapatas aqui como muro de divisa, eu não posso jogar sapato no terreno do vizinho. Então eu jogo a sapata para cá, é um sapato do tipo sapato de divisa, ok? Para a sapata ficar dentro do terreno próprio, né? No terreno da pessoa. Veja aqui que foi indicado o sapato tracejado aqui. Por quê?
Porque o que acontece? Aqui, como essa parte aqui está lá no segundo pavimento, né? Então o muro de arrimo passa aqui. Então essas duas sapatas vão ser feitas lá em cima, lá na parte de cima lá, para apoiar as duas viguinhas que estão lá, né? E os pilares também que estão nessa posição. Aqui nós indicamos, né, todos os eixos que passam. Então a gente passa aqui uma linha indicando os eixos, passando por todos os eixos do pilar. Então, ou seja, cada eixo de pilar ele é indicado, por exemplo, então tem esse eixo aqui, que ele é referente ao pilar P1, que é da S1, pilar P4 e a pilar P8. Então esse eixo serve para os três. E se eu pegar esse eixo aqui, ele serve para o pilar P1, para o pilar P2 e para o pilar P3. Ok? Às vezes, por exemplo, os pilares eles não estão no mesmo alinhamento. Então, por exemplo, esse eixo aqui, ele pega o pilar P2 e o pilar P5, 2 e 5, né? Mas do lado de cá, eu tenho um outro pilar. E assim por diante. Então, indica todos os eixos, né? Isso aqui vai ser interessante para fazer a planta de locação. Que aí o que eu faço? Eu venho aqui, eu faço a tabeira no entorno aqui. Eu venho com a régua, com os pregos pregando aqui. Então, aqui é P1, P2, passo um prego aqui e coloco P1, P2, P4, P8 e faço isso para todos os lados. Então, venho aqui também, coloco os pregos, indicando. Venho aqui também, faço as medidas, coloco os pregos. Aí, por exemplo, eu quero locar o pilar P1. Eu venho aqui no prego do pilar P1, amarro a linha. E venho do lado de cá, no prego do pilar P1, amarro a linha. Venho aqui no prego do pilar P1, amarro a linha do lado de cá. Então, onde essas duas linhas cruzarem, eu tenho a sapata 1. Então, tá aqui as sapatas, todas elas já definidas, né? Veja aqui as sapatas de divisa, conforme foi colocado. As duas sapatas estão em cor diferente aqui, porque elas estão na parte mais superior, então elas não estão no mesmo nível das demais aqui, por isso elas estão lá em cima. Então agora nós estamos mostrando agora a estrutura tridimensional com todos os elementos. Então veja aqui que essas duas sapatinhas, aqui está o muro de arrimo, né? As duas sapatinhas elas ficam lá em cima, então elas estão lá em cima, por isso que elas apareceram tracejadas. Aqui a gente está falando um pouco da locação, como é que é feito. Então, eu falei com vocês, a gente tendo a planta de locação, eu consigo vir aqui indicar os eixos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um eixo. Aqui eu tenho outro eixo, onde cruza eu tenho então, eu ponho um prumo de centro aqui, eu vou achar a posição do pilar. E se eu quiser marcar as faces do pilar, então aqui, por exemplo, olha, com esses dois eixos aqui eu marco o centro do pilar. E se eu quiser achar a face do pilar, posso também marcar, a partir do eixo aqui, marcar e achar, por exemplo, a posição da face. Até isso serve até para me orientar a posição da forma do pilar. Eu garanto, inclusive, o que eu tenho que preocupar aqui? Eu tenho que garantir que esse gabarito ele esteja nivelado, né? E que ele esteja esquadrejado, né? E como é que eu garanto com o esquadro? Eu posso colocar, por exemplo, uma medida aqui de medir 60 centímetros aqui, medir 80 centímetros, a terceira dimensão aqui tem que dar 1 metro. Então, 60, 80, 1. Ou 30, 40, 50. Então aqui nós temos um gabarito feito, os pilares todos marcados. A gente consegue então locar os pilares. Então está aqui marcado, é só vir aqui escavar, furar o pilar. Furo o pilar, fura a posição do pilar e aí na verdade eu vou escavar as fundações. Então feito aí aqui as marcações, eu posso vir e fazer os furos, né? Fazer as escavações de cada fundação. Depois que eu escavei a fundação, a sapata, eu venho também e faço as escavações das vigas, né? Venho e coloco no fundo das vigas e das sapatas o lastro, que é importante, muita gente às vezes coloca até de brita, né? Não é ideal, mas pode se fazer, então lastro de concreto magro. Ok? Então aqui no caso, por exemplo, eles colocaram brita aqui. Depois disso eu posso vir com a armadura, né? Fazer a concretagem e dar sequência. Então aqui a gente está mostrando aqui, né, a escavação das vigas. Aqui a gente já está mostrando a forma da viga baldrame sendo colocada, né? Depois que a gente coloca a forma da viga, a gente pode concretar
e depois de concretado a gente pode vir impermeabilizar a viga. Isso aqui é importante para que a umidade não passe para cima na construção. Então outra vista aqui mais completa. Então aqui nós vamos apresentando agora as fundações profundas, né, caso a gente precise utilizar. Nós temos aqui dentro as estacas, tem a broca, Strauss, pré-moldada e franque, e tubulão nós temos o céu aberto e ar comprimido. Quando utilizar cada uma delas? Normalmente a broca, Strauss, os tubulões, né, eles são utilizados onde você não pode utilizar o bate-estaca, ou seja, não pode vibrar o solo. Mas você está fazendo a construção e tem outras construções próximas. Então, a estaca pré-moldada, ela, ao ser cravada, ela vibra o solo, né? E normalmente as Strauss, como é que elas são essas duas primeiras aqui? Como é que ela é definida? Você faz o furo no solo, numa cota definida, baseada no perfil de sondagem. Depois você vem preenchendo, né, esse furo com concreto. Esse concreto pode ser compactado ou não. A pré-moldada é utilizada mais para... A gente às vezes não tem informação do solo, mas não tem tanta certeza, então você vai cravando a estaca até ela atingir uma resistência, atingir uma nega prevista, né? E ela consegue atingir grandes profundidades, enquanto as outras não conseguem atingir tanta profundidade assim. E o tubulão é para quando você precisa aprofundar um pouco, né, a fundação, mas nem tanto, até 6 a 8 metros no máximo. Então você utiliza o tubulão, que pode ser a céu aberto, que é você escavar diretamente, ou ar comprimido, quando você tem que escavar num solo, né, que tenha água dentro, ou seja, que está o lençol ou dentro do mar, ou dentro de uma lagoa, dentro de um rio, ou até onde o lençol freático é alto. Então você precisa usar ar comprimido para expulsar essa água, para permitir a escavação.